Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta, todo domingão, 2 da manhã, esse horário nosso original do programa, que se você estiver ouvindo aí pela primeira vez, você pode depois assisti-lo, ouvi-lo no meu canal, no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Se você não puder anotar aí o meu número de telefone, que daqui a pouquinho eu vou te passar, você depois grava o meu nome aí, memoriza aí, Sidney Rosa Terapeuta, tudo junto. Você vai me encontrar no YouTube, você vai encontrar lá o meu canal e você vai poder então assistir esse e todos os outros programas que eu já fiz aqui na Vibe Mundial. Estão todos lá por tema, você escolhe o tema que mais te agradar, assiste, ouve, enfim, e manda depois seus comentários, pode mandar pelo WhatsApp. Durante a apresentação do programa fica aparecendo ali o tempo inteiro o número do meu celular, então você depois pode me mandar uma mensagem, pode gravar um áudio e entrar em contato, fazer o seu comentário, positivo ou negativo, não importa, fique à vontade para comentar, para me criticar, não tem problema nenhum com isso, O importante é que você ouça e que de alguma maneira ele possa te trazer alguma informação importante que te ajude. O meu trabalho, esse programa e o trabalho que eu exerço no meu dia a dia é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho para poder mostrar para você o seu valor, para que você reconheça o seu valor, À medida em que você vai se autoconhecendo cada vez mais, você vai aumentando cada vez mais o seu poder pessoal, e é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida, É isso que faz a diferença na nossa vida, é esse reconhecimento, é eu saber de mim, é eu entender as minhas habilidades, as minhas potencialidades, e isso é o trabalho terapêutico que eu faço com base na psicanálise. Eu sou psicanalista e trabalho também com as constelações familiares, quero falar um pouquinho disso hoje. Trabalho também com a hipnose, na parte energética, espiritual. Eu trabalho com o reiki xamânico, reiki tradicional, japonês. Trabalho também com as energizações xamânicas, que também é uma grande, profunda limpeza espiritual, para quando a gente tem aí alguma questão, nessa área energética, espiritual. E olha, a gente tem bastante, tem muita, Essa parte energética, espiritual, ela atua muito mais do que a gente imagina na nossa vida, Ela atua muito mais do que a gente imagina. Então é importante, eu faço esse trabalho olhando tanto o psico-emocional quanto o energético espiritual, para a gente poder balancear, equilibrar, essas duas tão importantes áreas do nosso dia a dia, da nossa vida, E às vezes eu trago aqui um tema mais psicanalítico, às vezes eu trago um tema mais espiritual, mais energético, e hoje eu quero falar um pouquinho das constelações, que eu trago as constelações no meu trabalho, no dia a dia. É uma grande terapia, fazer constelação, constelar, utilizar as constelações é algo que traz um resultado fantástico, mostra um caminho, as constelações mostram caminhos, e à medida que a gente enxerga, à medida que você, meu cliente, enxerga, que você consegue enxergar isso faz uma profunda mudança no teu sistema, nos teus padrões. É importantíssimo o acompanhamento terapêutico. As constelações vão fazer ajustes, elas vão trabalhar questões que precisam ser trabalhadas, encaixadas, mas o grande movimento, isso em qualquer terapia, Isso em qualquer terapia, isso em qualquer processo terapêutico. O grande movimento
somos nós mesmos que fazemos, né? Todas essas técnicas, todas essas possibilidades, elas fazem ajustes, elas trabalham muita coisa, mas o grande trabalho fica por nossa conta. Nós é que temos que fazer o movimento, né? Então aquilo que a gente vê numa constelação, aquela, como diria Bert Hellinger, aquela imagem que aparece, né? Que se ela tocar a sua alma, está feito, é assim, né? Que acontece. E aquela imagem que você vê, aquela imagem que aparece, é um sustentar aquilo, né? Que informação aquela imagem, que informação aquela constelação te trouxe? E aí você, como adulto, como adulta, você sustenta aquele entendimento. Ela vai fazer o movimento que tiver que fazer e vai deixar para você a sua parte, aquilo que é a sua parte, a sua competência, a sua responsa, né, sobre o processo. E aí é você que tem que conduzir isso, sustentar isso como adulto, como adulta, né? Então, por exemplo, né, e é disso que eu quero falar, de um movimento que é absolutamente importante, absolutamente fundamental, né? É fundamental esse entendimento para que a sua vida flua, para que você possa fazer a sua vida fluir, né? A sua vida não está andando, está emaranhada, né? Está toda enroscada, seja profissionalmente, seja financeiramente. Profissional e financeiro acabam meio que ficando juntos, mas seja nas relações, seja no amor, seja na relação amorosa, seja na sua saúde, né? E você encontra dificuldade, nunca ou em geral tem grande dificuldade em alinhar, em ajustar tudo isso, né? E aonde está? Falando de constelação, tá? Estou hoje falando de constelação, não estou nem falando da parte energética, não estou falando aqui da parte psíquica, né? Que a psicanálise olharia. A psicanálise olharia talvez para isso com outro olhar, com outro viés, mas eu estou falando aqui de uma forma sistêmica, né? De uma forma sob o olhar da constelação, né? Então, por que pode estar tão emaranhado esse caminho? Porque você rompeu com o fluxo da vida. Nós temos um fluxo da vida. Esse fluxo da vida, ele é eterno. Ele é eterno, esse fluxo da vida. Esse fluir da vida, ele é eterno. Mas dependendo do movimento que eu faço, sistemicamente falando, né, sistemicamente falando é o que eu quero dizer de constelação, constelação sistêmica, né? Sistemicamente falando, você pode ter rompido com esse fluxo. E como é que eu rompo com esse fluxo? Rompendo com pai e mãe, ou pai ou mãe, com um dos dois, ou com os dois. Mas com um só, você já romperia o fluxo natural. Imagina que a fonte da vida, a fonte da vida, ela parte desse pai e dessa mãe. 50% cada um. 50% da sua vida, 50% de você é sua mãe, 50% é seu pai. Esse é o fluxo. E quando você rompe, se por alguma razão está rompido, por alguma razão você rompeu, se você rompeu esse fluxo, se você rompeu esse contato, e eu vou explicar direitinho o que é o contato, se você rompeu esse contato, você rompeu o fluxo. A sua vida vai parar de fluir. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não importa quem foram esses pais. Não importa quem foi esse pai. Não importa quem foi essa mãe. Não importa o que eles fizeram depois da coisa mais importante que eles fizeram por você, que foi te trazer a vida, te dar a vida,
te trazer para a vida. Naquele momento em que a vida te foi dada, eles fizeram o que eles tinham que fazer. Tudo que eles fizeram a mais depois disso é bônus para você. É um bônus. Tudo que foi feito depois é um grande bônus. Eles poderiam não ter feito mais nada e já teriam feito tudo. Já teriam feito o mais importante, que foi te dar a vida. É claro que a gente traz na nossa vida, no nosso dia a dia, uma informação e um formato onde a gente entende que os pais têm muito mais obrigações. E de fato tem de fato o mínimo, né, de obrigação ali. Obrigação entre aspas, né? Mas teria aí, né, que cuidar, né? Alimentar. Mas entenda que se eles não fizeram isso, se alguém fez isso, se você foi adotado, ou se simplesmente esses pais trabalhavam e te deixaram com a avó, com o tio, com alguém fez isso. Alguém vai fazer isso. O que ninguém pode fazer, o que ninguém pôde fazer, foi te dar a vida. Cuidar de você, seu avô, sua avó, seu tio, seu vizinho, seu irmão mais velho. Cuidar de você, alguém cuidaria, alguém cuidou. Mas te dar a vida, apenas essas duas pessoas podiam e puderam. E elas fizeram isso. E só por isso a gente tem que ser absolutamente grato e entendedor disso. Quando eu entendo isso, quando eu consigo entender a importância disso e consigo ter a gratidão necessária, diária, desse processo, eu faço novamente o fluxo, o fluido da vida fluir. Mas eu preciso fazer isso. Eu não posso ficar rompido com um ou com outro, ou com os dois, pior ainda. Ah, mas ele foi muito ruim, ela foi muito ruim. Ah, eu nem conheci meu pai. Eu nasci, meu pai já nem estava mais em casa. Não importa. Houve um homem que, junto com a sua mãe, te proporcionou a vida. A sua alma conhece esse homem. A sua alma sabe quem é esse homem. A sua alma sabe que alma foi essa. E você vai saber um dia, pode ter certeza disso, você vai saber um dia por que foi assim. Existia uma razão para ser assim. Tinha um motivo. Estava a serviço da vida esse homem que fez dessa maneira. E você vai saber exatamente por que foi. E você vai entender. E você vai entender. Também, perfeitamente, você vai entender por que foi assim. Se você conseguir fazer isso, se você conseguir ter esse entendimento hoje, você já se ajusta com esse fluxo hoje. Você já faz esse movimento hoje. Não espere para quando você for saber o porquê, e aí você ter a consciência e falar, caramba, então foi por isso. E eu perdi tantos anos de vida e tinha uma razão, e agora eu sei qual é a razão, e agora o que eu faço? Quando você souber o porquê, você já vai estar no outro plano. Você já vai estar no outro plano e aí não vai adiantar, você perdeu, não vou dizer toda a sua existência, mas você perdeu uma grande chance nessa sua existência que é hoje, né?
você perdeu uma grande chance de ficar muito melhor, de ser muito melhor. Porque quando você souber disso, já não tem mais o que você fazer. E aí eu vou falar da parte espiritual, que não tem nada a ver com a constelação, com a constelação sistêmica. Aí já é o outro entendimento, que são o entendimento dos processos reencarnatórios. Existe uma razão para eu vir para essa existência e durante toda a minha existência eu não ter a menor ideia de quem foi, por exemplo, meu pai. Ou eu sou adotado, pai e mãe, meu pai e minha mãe me deram por adoção, né? Então eu tenho pai e mãe adotivos, não tenho a menor ideia quem são meus pais biológicos, nem a minha mãe. E existe uma razão para isso, uma profunda razão. E você vai saber o porquê disso. Quando você desencarnar, quando você sair dessa viagem aqui e for para o outro plano, ficar esperando a próxima viagem, o próximo trem da vida, vão te explicar, vão te mostrar. E você vai ter total clareza, total entendimento do porquê que foi assim. E aí vai ser tarde para você dizer, caramba, eu não fiz nada. Tinha um cara lá na rádio que vivia dizendo que era para eu fazer o ajuste desse fluxo e eu achava que era besteira e eu nunca fiz e eu nunca me preocupei em fazer. Agora eu estou conseguindo entender o que era que eu precisava fazer e o porquê que foi do jeito que foi. Mas aí vai ser tarde, infelizmente. Né? Infelizmente vai ser tarde. Então, faça hoje, faça agora esse entendimento. Tenha essa profunda gratidão a esse pai e essa mãe biológica. Tenha, se você é adotado e já sabe disso, tenha também profunda gratidão por quem te deu a chance de ter uma vida digna te adotando. Mas tenha também a mesma gratidão por quem biologicamente te deu a vida. Mesmo que você não conheça, mesmo que o que você saiba é que a forma com que foi te dada a vida foi uma forma muito violenta, né? Porque às vezes é através de um movimento violento, mas existia uma razão para ser assim. Acredite nisso, existia uma razão para ser do jeito que foi. E foi assim, simplesmente aceite isso. Quanto mais você aceita, mais você volta a fluir com o fluxo da vida, com quem te deu a vida. Enquanto você estiver rompido, enquanto você estiver rompida, sua vida não vai fluir. E às vezes você brigou, né? Às vezes você brigou lá com a sua mãe, você brigou com seu pai, e aí você bloqueia no WhatsApp, você não vai mais na casa dele, não vai mais na casa dela. Você está rompendo o fluxo da vida. Você pode até não ir, porque a gente também precisa reconhecer que há uma toxicidade nos nossos pais. Os nossos pais são seres humanos. Os nossos pais são seres absolutamente imperfeitos, como você é, como eu sou, como qualquer ser humano é. Então não espere perfeição dos seus pais, porque eles não são, nunca foram, nunca te prometeram que seriam, até porque não podiam, porque não são. São seres humanos apenas, né? Então são cheios de falhas, né? Desconstrói essa fantasia de que seu pai é super-herói, de que sua mãe é santa, de que eles são perfeitos. Nunca foram, não serão. Esqueça isso. Não cobre isso deles. Não cobre, porque eles não são, não tem como ser. São seres humanos naturalmente imperfeitos. Então, a gente pode e deve reconhecer quando meu pai é uma pessoa difícil, quando minha mãe é uma pessoa difícil,
quando eles trazem de fato toxicidades, então eu não preciso conviver com eles. Não preciso ficar indo lá, porque é tóxico, é ruim, não vá mesmo. Mas mande uma mensagem, converse por telefone. Até dê uma passada lá, de vez em quando. Procure saber como eles estão. E principalmente, não os julgue. Pare de julgar. Pare de reclamar. Pare de dizer e de apontar onde é que está o erro deles. Pare de fazer isso, porque é isso que faz você romper esse fluxo. Até porque não adianta você ir lá sempre, estar sempre, e estar sempre reclamando deles, julgando eles, apontando as falhas deles. Para de fazer isso, porque é isso que faz com que você rompa. Entenda que eles são, assim como você, também imperfeitos. Pare de buscar essa perfeição. Pare de querer essa perfeição de gente, de pessoas que nunca serão, não foram. E, de novo, nunca te prometeram que seriam. Por que você está cobrando isso? Para de cobrar. Eles não são. São apenas, né? E aí, entre aspas, esse apenas, seu pai e sua mãe. Mas eles são muito o fluxo da sua vida. A sua vida veio deles. Entenda de uma vez por todas isso. E se conecte novamente com esse fluxo da vida, para que a sua vida flua, para que você consiga fluidez em todas as áreas da sua vida, principalmente na profissional e no dinheiro. Mas as outras também, mas principalmente essas duas. Não está bem nessas áreas é porque você não está bem com os dois ou com um dos dois. Ajusta isso. E muitas vezes esse não estar bem é inconsciente. Racionalmente você pode dizer aí, mas eu me dou super bem, eu adoro eles, eu amo eles, e mesmo assim minha vida não vai. Talvez você esteja verbalizando isso, e talvez isso esteja no seu racional. Mas no seu inconsciente você tem bloqueios. Quais são esses bloqueios? Que tipo de bloqueio? Reflete um pouquinho, pensa um pouco nisso. E busque ajuda terapêutica. Eu estou à sua disposição na Zona Norte de São Paulo, atendo em frente ao metrô Tucuruvi. Eu fico à sua disposição. A Vibe Mundial, durante 24 horas por dia, tem terapeutas, terapias que podem te ajudar. Busca ajuda. Não fique apenas esperando que um dia caia do céu a solução, porque não vai cair. É você quem tem que fazer o movimento. É você quem tem que dar esses passos. É você quem tem que resolver a sua vida. Com a ajuda terapêutica fica mais fácil. Eu fico à sua disposição, se você quiser saber mais sobre isso, se você quiser aprofundar esses entendimentos, me procura. Eu estou em frente ao metrô Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo. Você me encontra no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Você me encontra no Facebook como Sidney Rosa. E você me encontra também no Facebook como Florescer Violeta, que é o nome do meu espaço no Tucuruvi, e também aqui o programa da rádio. Você me encontra no Instagram como Sidney Rosa Terapeuta e também como Florescer Violeta. E o meu celular, para você mandar uma mensagem, gravar um áudio, enfim, 011, né, São Paulo, 11 98670 6310. 11 98670 6310. Esse é o meu celular. Se você não estiver podendo anotar aí, lembra o meu nome, Sidney Rosa Terapeuta. Me encontra lá no YouTube, entra no meu canal e lá vai estar o tempo inteiro aparecendo esse meu celular para você me mandar uma mensagem. E também, estando no meu canal, estão todos os programas que eu já fiz aqui na Vibe Mundial, estão todos lá, todos por tema. Você escolha lá o tema. Esse programa daqui a pouquinho também vai estar lá. Você escolhe o tema e ouça, assista
no horário que for mais conveniente para você. Me encontre em um desses canais ou então, domingo que vem, às 2 da manhã, aqui na Vibe Mundial. Eu espero você. Até lá.